Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo vamos falar sobre você não ser Anthony Robbins. Isso mesmo, nem eu, nem você nunca seremos Anthony Robbins. E por que eu escolhi esse assunto? Porque o que eu vejo, que já aconteceu inclusive comigo, talvez tenha acontecido com você também, eu li o livro Poder Sem Limites e Desperte o Gigante Interior há alguns anos, e eu apliquei aquelas técnicas lá ensinadas dentro do livro e sim, eu consegui obter enormes resultados. Só que quando nós lemos esses livros do Anthony Robbins, nós percebemos que nós vamos conseguindo aqueles resultados, vamos realmente melhorando o nosso, vamos nos desenvolvendo pessoalmente, e em um determinado ponto nós passamos a acreditar que nós vamos chegar no nível do Anthony Robbins, nós vamos ser de fato Anthony Robbins. E nós nunca vamos chegar nesse patamar. E existem diversas pessoas que fazem cursos de programação neurolinguística, que inclusive eu fiz também, eu fiz toda a formação em PNL, influenciado pelo trabalho do Anthony Robbins. Existem coaches, diversos canais de coaches, existem diversas pessoas tendo a formação de coach, e são excelentes as ferramentas do coach. Eu não sou coach, eu sou formado apenas em PNL. Mas nós percebemos que essas pessoas realmente elas ficam entusiasmadas com a quantidade de ferramentas, de técnicas que elas aplicam em suas próprias vidas, e aí elas começam a acreditar que elas vão chegar no nível do Anthony Robbins, que elas vão conseguir ajudar milhões de pessoas, vão conseguir realmente ter o sucesso que Anthony Robbins tem. E o que acontece é o seguinte: primeiro nós temos que analisar como que foi a vida do Anthony Robbins. Eu vou trazer aqui só um resumo de como que foi a vida dele, para você fazer uma análise. Não sei se você já leu sobre a história dele. Se você não leu, você vai ficar sabendo de alguns pontos importantes. Vamos lá. Anthony Robbins, ele teve 4 pais diferentes. No sentido de que a mãe dele teve o pai dele, né, o pai biológico, no primeiro momento, e depois ela se separou dele. Ele foi embora, parece, abandonou a família. E aí depois ele teve mais 3 pais. Ele teve realmente essa dificuldade, né? Inclusive ele até brinca com isso. E depois disso ele foi crescendo, ele teve um problema, uma espécie de um problema hormonal que fez com que ele crescesse praticamente de repente, né? Dos 16 aos 17 anos ele realmente cresceu muito. Anthony Robbins tem 2 metros de altura e isso aconteceu justamente por esse problema hormonal. Depois, aos 17 anos, a mãe dele literalmente colocou ele para fora de casa, porque a mãe dele tinha diversos conflitos ali com a mãe. A mãe era realmente uma pessoa muito difícil, embora ele amasse a mãe dele já faleceu. Então, imagine já esse cenário: você tem 4 pais, e você, 4 pais diferentes, e você, aos 17 anos, você é literalmente colocado para fora de casa. E neste momento, quando ele é colocado para fora de casa, ele precisa se virar. Ele precisa comer, ele precisa realmente viver, ele precisa conseguir dinheiro. E aí, nesse tempo, ele começou a vender ingressos das palestras, dos cursos presenciais do Jim Rohn. Ele se torna adepto do Jim Rohn, começa a vender esses cursos, e ele tem um enorme sucesso, ele tem um sucesso estrondoso. Ele consegue fazer muito dinheiro, $10 mil ao mês, trabalhando por Jim Rohn. Depois disso, ele tem um problema, digamos assim, de autossabotagem, que ele chega num nível financeiro tão alto, da qual ele não estava acostumado, nunca tinha chegado naquele nível, e aí ele começa a se autossabotar. Ele começa a não ir nas reuniões que ele precisava ir, ele não começa a realmente deixar de fazer aquilo que ele fazia, que levou ele ao primeiro momento a ter aquele sucesso. E em um determinado momento ele literalmente quebra, ele sai de um apartamento gigantesco que ele tinha para morar num apartamento de 100 metros quadrados, ou menos, não lembro exatamente quantos metros. E aí nesse momento ele entra numa depressão profunda, ele fica realmente extremamente deprimido, e ele começa a comer demais, ao comer demais ele para de trabalhar literalmente. Ele começa a colocar a culpa nos outros, nas outras pessoas, na situação que aconteceu com ele, e ele ganha um peso, ele fica gordo, ele fica realmente frustrado, e depois ele consegue, através de um amigo, ter contato, o primeiro contato com as técnicas
de PNL, e aí ele consegue aplicar aquelas técnicas, muda de patamar e aí consegue novamente chegar no sucesso financeiro, tudo mais. E tudo isso acontecendo, ele conhece uma pessoa chamada Beck Robbins, né, através dos seus seminários que ele ministrava, e ainda ministra até hoje, né, depois de praticamente 40 anos. E aí ele se casa com a Beck, só que antes de casar com a Beck, ele teve um outro relacionamento com uma outra mulher. E nesse relacionamento, essa mulher tem um filho, que é o Jairek Robbins. Né? Hoje nós sabemos que é o Jairek Robbins. Só que naquele momento, ele estava tendo um filho e depois de algum tempo ali, talvez 1 ano ou 2, ele conhece a Beck Robbins. E a Beck Robbins é 10 anos mais velha do que ele e ela já vinha de outros relacionamentos. Isso significa que Anthony Robbins passa a ser pai de 4 crianças. A criança dele, né, com aquele que ele teve com a outra, com um relacionamento anterior, e depois ele passa a adotar os filhos da Beck. Se não me engano, são 3. 3 filhos, 2 homens e uma menina. E é muito engraçado que ele mesmo diz que ele tinha 24 anos quando ele casou com a Beck e o filho mais velho da Beck tinha 17. Olha só para você ver. Quer dizer, e ele tem essa responsabilidade. Ele está tocando o negócio, tem um filho ao caminho e tem mais 3 filhos para cuidar de tudo. E aí eu pergunto para você, será que você teria a estrutura para poder lidar com essa situação? Né? Porque muita gente, inclusive eu mesmo no passado, né, eu criei essa ideia. Né? Eu quero ser como Anthony Robbins. Mas será que você teria essa estrutura emocional? Será que você teria essa capacidade de execução de Anthony Robbins? E é óbvio que nós podemos sim nos inspirar no Anthony Robbins, mas nós temos que colocar na nossa cabeça que nós nunca vamos chegar no patamar do Anthony Robbins. Por quê? Justamente pela história que ele teve, pela trajetória que ele teve de dificuldades, de desafios, de dor, de lágrimas. Ele passou por tudo isso. E poucas pessoas são capazes de enfrentar essa mesma situação. Muitas vezes, às vezes nós vemos pessoas aí que têm uma dificuldade pequena, têm um problema pequenininho, e a pessoa não consegue lidar com aquele problema e já começa a acreditar que o mundo dela está desabando. E algumas dessas mesmas pessoas que passam por essa situação de acreditar que o problema dela é um grande problema, elas entram num curso de formação de coach e tentam realmente mudar a vida das outras pessoas. Isso acontece demais aqui no Brasil. E o coach, a estrutura, as técnicas do coach, elas são excelentes. E como o coach foi criado nos Estados Unidos, lá o americano ele tem uma mentalidade muito mais madura do que o brasileiro. O que significa isso? Significa que essas técnicas, essas ferramentas, até mesmo da programação neurolinguística, elas são técnicas sim avançadas, técnicas que vão fazer com que você saia da 4ª camada. Se você não assistiu o vídeo que eu falo das 4 camadas da personalidade, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir. É essencial que você assista esse vídeo para você entender do que eu estou falando. Então todas essas técnicas do coach, da programação neurolinguística ou qualquer outra técnica de desenvolvimento pessoal, elas servem realmente para nos colocar na 6ª camada da personalidade, que é basicamente nós entregarmos um valor para o mundo, nós realmente estarmos em busca de melhorar a nossa vida através de ações, sem se vitimizar, sem realmente assumindo a responsabilidade da nossa vida e realizando, entregando o resultado. E muitas pessoas não entregam resultados, elas ainda estão presas naquela parte mais inferior, na 4ª camada, e tentam mudar as outras pessoas. Então nós sabemos que existem pessoas assim. Pessoas assim geralmente são descobertas. Muita gente, hoje a internet está aí, você pode pesquisar. E o fato é que Anthony Robbins passou por todas essas situações e ele chegou no patamar que ele chegou. Mais tarde, depois de 14 anos, ele veio a se separar da Beck Robbins para poder casar com a Sage Robbins. Então ele teve também um momento ali de tristeza, né, de realmente de um impacto emocional quando ele se separou da Beck, porque se você pega o livro Poder Sem Limites, ele faz até tanto Poder Sem Limites quanto o Desperte Seu Gigante Interior. Ele faz uma dedicatória para a Beck, né, e para os filhos, tudo mais. E hoje em dia ele já está com a Sage Robbins, acho que há mais de 10 anos, deve ter uns 15 anos que ele está com ela ou até mais. E
tem mais um probleminha, tem mais algo que aconteceu na vida do Anthony Robbins. Ele desenvolveu um tumor no cérebro. Ele tem um tumor no cérebro. Inclusive, ele, em algum momento, os médicos sugeriram para ele que ele fizesse uma cirurgia. E ele decidiu não fazer essa cirurgia. E hoje ele convive com esse tumor no cérebro, né, e continua vivendo, graças a Deus, continua impactando vidas. Mas o fato é esse, o fato é que quando nós queremos ser uma outra pessoa, nós temos que entender a história de vida daquela pessoa e entender que as circunstâncias que levaram a ela chegar naquele patamar, talvez não vai se aplicar na nossa vida. Por quê? Porque é uma que nós moramos no Brasil. Anthony Robbins nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, e aí lá a estrutura, tanto cultural, a estrutura financeira, a estrutura intelectual do americano é muito mais madura do que a do brasileiro. Então, naquele momento, exatamente naquele momento onde ele conseguiu articular a vida dele, pegando realmente as circunstâncias que estavam acontecendo ali, ele conseguiu mergulhar nessas circunstâncias, usar aqueles recursos, tudo aquilo que ele tinha disponível para poder realmente construir a sua personalidade e chegar no nível que ele chegou. Hoje ele é bilionário, já impacta milhões de pessoas. Se você vê lá o Unleash the Power Within, né, milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas em cada evento. Eu acho que ele faz 3 eventos desse por ano, nos Estados Unidos, na Austrália, né, escreveu outros livros também, e enfim, né, já deu coaching para diversas celebridades, políticos, atletas, artistas, pessoas famosas, enfim. Então é impossível de nós chegarmos no patamar do Anthony Robbins. Nós podemos sim aprender com ele, e é isso que eu faço. Eu busco aprender não só com o Anthony Robbins, mas com pessoas também que geram resultados. O que essas pessoas fazem? Nós podemos sim modelar essas pessoas, mas com a consciência de que nós vivemos uma outra realidade. Eu tenho a minha realidade de vida, eu tenho as minhas circunstâncias, você tem as suas, e o que nós precisamos fazer para poder realmente nos tornar mais produtivos é começarmos a produzir a partir da nossa instalação, na nossa realidade, usando os recursos que nós temos e começando de fato a produzir com aquilo que nós temos em mãos. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube, tenho um site, eu tenho um negócio online. E o que eu faço? Eu busco trabalhar a partir desse negócio, não a partir de um desejo, não a partir de algo estrondoso, algo que está fora do meu campo de visão. Embora, sim, eu posso ter essa vontade, mas perceba que o meu desejo de alcançar algo, não vai fazer com que eu alcance aquilo que eu desejo. O que vai fazer com que eu chegue aonde eu quero é justamente partindo do ponto aonde eu estou. Partindo do meu ponto A em busca do meu ponto B. Mas eu nunca vou conseguir chegar no ponto B sem partir de um ponto inexistente. Nós precisamos de um ponto fixo, e este ponto fixo é justamente onde nós estamos agora. É onde você está agora, o que você faz agora, o emprego que você tem, a casa que você tem, o carro que você dirige, o carro que é seu, tudo aquilo que você faz hoje, o corpo que você tem, se você é gordo, se você é magro, você vai partir desse ponto. É extremamente importante quando nós nos instalamos nessa realidade, porque a partir daí nós aumentamos a nossa produtividade, elevamos a nossa produtividade trabalhando com os recursos que nós temos hoje. Não são os recursos futuros, mas sim os recursos atuais, presentes. Então é extremamente importante nós termos isso em mente para que nós não criemos ilusões sobre a nossa vida. Porque nós podemos cair nessa ilusão e de repente viver uma vida de sonhos sem de fato assumir o ponto de onde nós estamos, sem assumir a nossa própria história. Nós sabemos que a nossa vida ela passa rápido, passa realmente muito rápido, e nós precisamos então nos instalar nessa realidade e começar a produzir a partir de onde nós estamos. Isso não significa que você não deva sonhar, que você não deva desejar, mas você precisa ter essa consciência, a consciência de que você só vai aumentar a sua produtividade, você só vai conseguir ser produtivo de fato, trabalhando com as ferramentas que você tem, trabalhando com os recursos que você tem hoje, não amanhã e nem depois. E principalmente, não são as ferramentas que Anthony Robbins
tem disponível. Você pode usar algumas dessas ferramentas, mas você nunca vai conseguir chegar no palco aonde o Anthony Robbins está. Porque hoje, se você vê o palco dele hoje tem o quê? 10 mil, talvez 15 mil pessoas. Você não vai conseguir produzir desejando isso, mas sim realizando o que você tem hoje em mãos. Então isso é extremamente importante. Eu espero que você tenha absorvido esse conceito. Quando eu entendi esse conceito, eu percebi que eu precisava produzir mais com os recursos que eu tenho hoje em mãos. E é isso que eu faço, e por isso eu vim aqui e compartilhei com vocês esse conceito importante. Eu espero realmente que você tenha absorvido a ideia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu gostei. E eu quero convidar você também a assistir uma aula que eu gravei, que está no endereço atitudeprodutiva.com.br. Eu vou deixar o link para essa aula abaixo desse vídeo. Vai lá, assista a essa aula que provavelmente daqui a alguns dias eu vou tirar ela do ar, porque eu vou utilizar uma outra estratégia. Então, aproveite agora para você assistir. E se você não for assinante aqui no canal, assine o canal para que você receba novos vídeos assim que eles forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!